Muito bem-vindos à disciplina Empreendedorismo e Ecobusiness do programa de pós-graduação Conservação de Recursos Naturais do Cerrado, do IFE Goiano. Meu nome é Anderson Latini e eu vou conduzir essa disciplina com vocês, e essa é a nossa primeira aula remota da disciplina. Dentro dessa aula eu vou discutir com vocês o porquê que nós devemos pensar em cientistas e empreendedorismo e o que isso tem a ver com você. Vamos nessa. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouco da circunstância atual e futura da ciência no Brasil, papel das instituições de ensino superior dentro da ciência, princípios científicos e princípios de empreendedorismo, que relação que eles têm, um pouco de interdisciplinaridade e o papel dos NITs dentro das universidades, mas de uma forma bem rápida. Em primeiro lugar, circunstância atual da ciência no Brasil. O Instituto 3M fez uma pesquisa em 2018, através do qual ele conseguiu perceber como que o brasileiro enxerga a ciência. Dentro dessa pesquisa, ele fez várias perguntas aos entrevistados. Entre elas, perguntou-se: você julga que você conhece muito sobre ciência? Somente 10% disse que sim, julgaria que conheceria muito sobre ciência. Mas 83% disseram que a ciência é muito importante para a sociedade. Da mesma forma, 34% dos brasileiros acreditam que a ciência tem um impacto importante no cotidiano. 37% um papel importante na sociedade. 52% gostaria de saber mais sobre ciência. E 52% se arrepende de não ter seguido uma carreira científica. Na mesma pesquisa, a palavra ciência deixa 94% dos brasileiros esperançosos e 88% fascinados. Também, 41% dos brasileiros confia completamente na ciência, ao contrário de 29% dos entrevistados em outros países do mundo. E 34% dos brasileiros confiam nos cientistas, ao contrário de 23% em outros países do mundo. Para finalizar, perguntas interessantes dessa pesquisa, eu apresento as seguintes perguntas. Perguntou-se para os entrevistados com quem eles prefeririam jantar, se com Marcos Pontes ou com Neymar. E da mesma forma, se com a Celina Turk ou com a Ivete Sangalo. Percebam pelos resultados que são praticamente iguais, mostrando que o brasileiro tem bastante interesse, bastante curiosidade em cima de ciência. Entretanto, apesar dessa circunstância que o brasileiro apresenta, os recursos para ciência, tecnologia e inovação têm se reduzido ao longo dos anos. E têm sido notícias recorrentemente no Brasil inteiro. E isso tem se tornado uma ameaça e tem uma possibilidade de se tornar irreversível a curto prazo. Diversas reportagens, diversos apontamentos tem mostrado o risco que tem corrido a pesquisa científica no Brasil, por redução de bolsas, mas também por redução de investimento dos próprios ministérios, como o Ministério de Ciência e Tecnologia. E por fim, esse posicionamento do governo tem deixado muitos cientistas no limbo. Falta recurso para fazer ciência, falta bolsa para se trabalhar com pesquisa, falta capacidade do Estado em produzir novos conhecimentos. E isso tem se tornado notícia fora. Então, periódicos como a Nature e a Science têm publicado e alarmado sobre as condições de um ambiente hostil que os cientistas brasileiros têm encontrado em seu país. E acabam existindo consequências sobre outros aspectos. Independente da afinidade do governo com o ambiente natural, se você tem um orçamento científico reduzido, você acaba afetando a biodiversidade. Isso afeta você dentro desse programa de pós-graduação, que tem como objetivo a conservação dos recursos naturais do Cerrado. Bem, e como que ocorre nos outros países? Esse gráfico ilustra o investimento em pesquisa e desenvolvimento de vários países no mundo ou grupos de países. A linha de cima são os Estados Unidos, a segunda linha é a União Europeia, e essa linha rosa, claro, que vem subindo ali desde 2005, 2004, é a China. Esse outro gráfico ilustra como que se dá a formação, o número de bacharéis formados por ano. Então nós temos um panorama bem similar de países ou grupos de países embaixo, e a gente vê a linha laranja com um triângulo invertido, com uma ascendência forte desde o início dos anos 2000. A China, o número de patentes produzidos nos Estados Unidos ainda lidera, bem à frente dos outros países. Mas o investimento nas empresas que vão gerar economia, que vão afetar o posicionamento no país no mundo, tanto no estágio inicial como no estágio final de colocação no mercado das empresas, é liderado pelos Estados Unidos, mas a gente consegue ver a partir do ano 2013 uma ascendência na China. Bom, esse nível de investimento acaba afetando diversas variáveis dentro desses países.
na economia, mas também na produção de ciência. E isso afeta a produção científica desses países em periódicos científicos que são os top do mundo. Tá? Então, os Estados Unidos vêm caindo, assim como a Alemanha, Inglaterra e Japão, mas a China vem subindo. Essa é uma tendência que vem sendo reportada recorrentemente. E aí a gente se pergunta por que que a China é essa superpotência em inovação? As respostas possivelmente tangenciam esses argumentos. E qual seria o papel das universidades dentro desse panorama? Ou melhor, das instituições de ensino superior dentro desse panorama? Será que seria fornecer diplomas para os alunos que são os egressos? Gerar emprego para os egressos? O papel das universidades ou das instituições de ensino superior tem que ir muito além disso. Formar capacidade crítica, produzir novos conhecimentos, tornar esses conhecimentos acessíveis à sociedade, retribuir o investimento da sociedade dentro da universidade e colaborar para o desenvolvimento geral dentro da nação. Em 1968, Sabato e Botana apontaram que uma interação entre governo, estrutura produtiva e infraestrutura científico-tecnológica poderia gerar grande crescimento dentro dos países. Então, se você tem o governo interagindo com a estrutura produtiva e interagindo com a estrutura científico-tecnológica, mas também a infraestrutura científico-tecnológica interagindo com a estrutura produtiva, então você tem uma certa troca de papéis. Então, uma certa interação entre indústria, governo e universidade podem gerar uma modificação de alvos, papéis dentro dessas instituições. As instituições de ensino superior podem começar a produzir empresas, as empresas podem começar a produzir ciência, o governo pode ativar mais estatais, colocar-as para funcionar com maior eficácia. E essa lógica gera a teoria da tríplice hélice. E dentro da teoria de tríplice hélice, a gente parte de três grupos de instituições que estão isoladas, começam a se aproximar, iniciam a interação, essas relações se tornam mais fortes, ganham maturidade e você tem uma hélice com uma confusão de papéis, gerando mais benefícios cada uma delas e elas juntas muito mais do que conseguiriam ser produzidos se estivessem isoladas. No final de 2018, eu participei de um evento em São Paulo em que eu tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas importantes falarem sobre ciência e inovação. Wagner Valente, que é o diretor da agência de inovação da Unesp, ele comentou que um aluno do século XXI, dentro da instituição de ensino superior, ele, além de aprender a fazer pesquisa bibliográfica, ele tem que fazer pesquisa de patente. Além de desenhar projetos para produzir artigos, ele tem que desenhar projetos para produzir produtos. Além de estabelecer colaboração internacional, ele tem que estabelecer business ou networking. Além de conduzir experimentos ou observações, deveria conduzir meta-análises. Além de saber analisar os dados, gerar dissertações, gerar artigos científicos, ele tem que aprender também a gerar produtos e processos e registrá-los como as patentes. E também abrir startups ou spin-offs. Startups, empresas que estão na cidade, que vão para as universidades, e spin-offs, ideias acadêmicas que se tornam empresas dentro das universidades. Um outro exemplo importante advém da Unicamp. O número de empresas filhas é muito grande e com faturamento formidável. 4,8 bilhões de reais foi o faturamento até outubro de 2018 das empresas filhas da Unicamp. Instituição que envolve bastante em inovação e geração de CNPJ para as ideias acadêmicas, vamos dizer assim. Bom, e aí você pode dizer, poxa vida, mas eu estou dentro da universidade, eu entendo mais de ciência, eu não entendo nada de empreendedorismo. Mas eles têm muita coisa em comum. Se você fizer uma busca, você vai encontrar muita relação entre método científico e startups, ou empresas dentro de universidade. Uma série de palavras se repetem e estão associadas a esses dois. Observem isso. Esse é o método científico. Em ciência, você tem que observar um fenômeno, fazer uma pergunta, delinear uma pesquisa, construir uma hipótese, montar um experimento para testar a sua hipótese, analisar os dados e fazer a divulgação. Mas olhem agora o número de aspectos que foi citado pelo Wagner Valente com relação à habilidade de um aluno de graduação. Existe muita semelhança entre ser empreendedor e trabalhar com ciência. Não é igual, mas existem muitas habilidades que um cientista tem que facilitam o empreendedorismo. Assim, se a gente relacionar a produtividade científica, mas perda que nós temos tido de verba para produzir ciência,
mas a possibilidade das relações trilaterais entre governo, empresas e instituições de ensino superior. E casar isso com a recém-regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação tem estimulado as instituições de ensino superior a se relacionarem com empresas e com o governo, então a gente pode ter uma solução para muitos dos problemas do nosso país. Desta forma, aquele papel convencional das instituições de ensino superior, de ensino, pesquisa e extensão, pode ser ampliado. A gente pode fazer ensino, pesquisa e extensão, mas desenvolvimento de produto, replicação desses produtos ou processos e ampliar o processo de extensão, levando até a sociedade mais benefícios ainda. E se a gente faz isso, a gente está atendendo às necessidades da sociedade. Mas se a gente escuta mais a sociedade, a gente tem condições de retroalimentar esse processo e melhorar o atendimento que as instituições de ensino superior podem fazer em relação às necessidades da sociedade. Bom, isso tudo ocorre mais fácil no ambiente de interdisciplinaridade. Tá? Então, apesar de existirem disciplinas diferentes, se você preferir uma coisa ou a outra, a gente inventou essas barreiras, esses limites entre as disciplinas. Eu ouvi isso recentemente de um colega de trabalho e é bastante interessante isso. Tudo está muito interligado. Dentro de um programa de pós-graduação como que vocês estão, as matérias não são isoladas. Elas invadem o conhecimento uma das outras. Quando você consegue enxergar isso, a sua capacidade de pensar soluções para problemas aumenta muito. Então há uma grande importância na interação e na troca de interesses em outras áreas de trabalho para poder gerar essas soluções, para poder gerar oportunidades, eventualmente empreendimentos e soluções para a sociedade. Mas há armadilhas da interdisciplinaridade. Se você firmar em usar uma linguagem diferente, ela é dificultada. Se você tem egoísmo e não consegue trabalhar em grupo, ela é dificultada. Então, certas habilidades precisam ser trabalhadas ou precisam existir para que a interdisciplinaridade flua. E aí, uma colaboração honesta e benefícios acadêmicos e benefícios sociais envolvidos com a interdisciplinaridade pode ser a chave para o desenvolvimento de empreendedorismo. E dentro das instituições de ensino superior existem os núcleos de empreendedorismo e inovação tecnológica. Eles existem tanto para dar suporte para o surgimento de empresas que venham como startups ou como spin-offs, como eu comentei agora há pouco, mas também para favorecer a inovação, a produção de patentes e principalmente a transferência de tecnologia, ou seja, pegar o conhecimento gerado dentro das instituições de ensino superior e levar para dentro da sociedade, resolvendo algum problema, alguma demanda de dentro da sociedade. Dados esses primeiros aspectos, fica a pergunta: e aí? Vamos empreender com inovação? Obrigado por ter assistido e até a próxima.